Pastor Valdomiro Júnior para vir aqui. Pastor Valdomiro é alguém muito especial na minha vida, na vida da Kátia, do que a gente ama bastante, de verdade. Acompanhou a gente antes de casar e me acompanhou muito antes de casar, porque ele virou pastor durante vários anos. E a gente conseguiu até que enfim conciliar agendas e ele está aqui para nos trazer a mensagem nessa noite. Mas ele não veio sozinho, ele veio com a sua esposa, a irmã Sônia, que vai levantar também. Também é alguém muito especial na minha vida, foi minha líder no Ministério Infantil em Jandira, me ensinou muitas coisas. À vontade, viu? Não, eu não fui criança dela. Eu servia junto com ela na sala das crianças. A Larissa, filha do pastor também. E o Éder, o genro do pastor. Então, prestes a se casar, faltam poucos meses aí. Então, é muito bom tê-los aqui. Pastor, de verdade, muito obrigado pela sua presença. A gente vai orar mais uma vez com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem despertado pessoas especiais para a sua obra e tem usado elas de forma muito significativa. Eu sei que a vida do pastor Valdomiro Júnior é uma dessas vidas, que o Senhor tem usado, não só lá na igreja local, onde ele tem pastoreado há tantos anos, ó Deus, mas aonde quer que ele tenha passado. Por isso, nessa noite, nós louvamos o seu nome pelo privilégio de tê-lo aqui conosco, Senhor. Que o Senhor dirija, o Senhor conduza, que o Senhor use a vida dele como um instrumento teu aqui neste lugar, Pai. Nós louvamos o seu nome e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. É bom? Fiz discípulos. É muito bom estar aqui com o Juninho, a Kátia, o grande Samuel, não é? E a família do irmão Ezequiel, que tem sido bênção em toda a comunidade batista do estado de São Paulo, e além de São Paulo, em muitos outros estados. Vocês têm aqui em sua igreja um homem que tem inspirado homens a servir ao Senhor, por onde quer que ele vá. Mobilizador de homens e mobilizador de missões. Eu trago aqui um abraço da primeira igreja batista em Jandira. Obrigado. A todos vocês. E também um abraço de toda a Convenção Batista do Estado de São Paulo, o nosso presidente, pastor Genival, nosso secretário executivo, pastor Paulo Romão. Tenho o privilégio de aprender com aqueles homens e esse ano sendo também trabalhando junto com eles na diretoria da Convenção do Estado de São Paulo. É bom ministrar, é bom conhecer um lugar novo, é bom conhecer gente nova, é bom conhecer mais uma parte da minha família. Vocês são minha família, não são? Cadê meus irmãos? Minhas irmãs também, Somos todos irmãos e irmãs, uma grande família que será reunida em breve por Cristo Jesus, amém? Jesus está voltando, irmãos, para chamar a sua igreja a recolher a sua família e nos colocar todos sentados à mesa do Pai, celebrando por toda a eternidade junto com o Pai. Esse dia está chegando, vai chegar e não tarda, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor, não vai tardar o dia da volta de Cristo. Alguns vão se esquecer e vão achar que está demorando, que não virá. Mas o Senhor diz: eu virei como ladrão, não para roubar, mas no momento que ninguém espera. Então, portanto, vigiai e orai para não entrar em tentação. Esteja firme, perseverantes, na causa do Senhor, sempre buscando a comunhão de Deus. Irmãos, família, pena que já eu gostava daquela série A Grande Família, porque por mais bagunçados que eram, mas era por muitos anos o único programa da TV Globo que tinha uma família, pai, filhos, que viviam na mesma casa, e por muitos e muitos anos. Infelizmente nós estamos com um problema. Ontem foi sábado, sexta-feira, todos viram a Irlanda, primeiro país a votar em plebiscito, ou seja, com a população votaram a favor do casamento homossexual. É um país basicamente cristão, católico, mais 65% da população votou sim.
primeiro país que, em voto popular, aceitava o casamento homossexual, que deturpa o conceito bíblico de casamento, de família. Nós temos esse grande desafio de entender, voltar a entender quais são os planos de Deus para a família. Qual é a bênção de Deus, qual é a promessa dele, o que ele projetou como o Senhor Jesus foi inquirido sobre o divórcio. Ele falou assim: olha, acontece, mas não era esse plano desde o início. Porque o propósito do meu pai, desde o início e meu, era diferente. Era diferente. E a gente precisa entender isso. E pegar as pessoas aonde elas estejam, como elas estejam, em qualquer situação que estejam, e ajudá-las a olharem para Jesus Cristo e seguirem em direção a Jesus Cristo. Então nós vamos tratar de todo tipo de família. Você conhece todo tipo de família. Você conhece famílias que são apenas casais, não têm filhos. E por que decidiram não ter filhos? Não porque problemas de gravidez, não. Porque não quiseram ter filhos. E aí vivem uma família só de dois. Você tem aqueles que perderam um dos entes e criaram seus filhos sozinhos. Homens ou mulheres que criaram seus filhos sozinhos. É uma família que estão criando seus filhos. Nós temos pais solteiros com seus filhos e precisa cuidar dos seus filhos. Nós temos tanto pais como, no sentido de homens, como de mulheres, cuidando de pequenas crianças, mesmo solteiros ainda. Mas precisam ser pai, precisam ser mãe. Nós temos famílias onde não tem pai e filho, só tem avô e neto. Na nossa igreja nós temos um casal de idosos que agora estão cuidando de 2 netinhos. A filha deles faleceu de câncer. E o marido da filha, o genro dela, já estava separado da filha e não tinha condições para criar as crianças. Não só condições financeiras, mas condições morais e espirituais. E os avós agora entraram no processo, são o quê? São os responsáveis pelos filhos, pelos netos. Então os avós cuidando dos seus netos. É uma família. Eu olho para eles, chegando com os 2 netos e saindo com os 2 netos, é uma família. A família não é mais ele e ela. É ele, ela e os 2 netos. Não dá, é um modelo de família. Nós temos famílias que o quê? Que tiveram relacionamentos, têm filhos, casaram de novo, e aí tem os dela, os dele, né? E às vezes parte do dela, parte do dele, porque uma outra parte está com outro cônjuge. Mas é família, e a gente precisa cuidar dessas famílias. Temos pessoas que chegam que não são casadas, ainda no papel moram juntas, e a gente vai mostrar a importância de realmente assumir publicamente o seu casamento e assim viver debaixo da bênção do Senhor. É um desafio para todos nós esse processo de entender a família de hoje e olhar para Cristo com essa família de hoje. Então não desistam de lutar pela família. É um grande desafio em nosso país. Se vocês não sabem, está tramitando no Congresso e há uma pressão muito grande para ser aprovada uma lei onde a certidão de nascimento não terá mais o registro do sexo. Sabe aquele masculino, feminino? Eles estão querendo abolir isso da certidão de nascimento, dizendo o seguinte: ele ou ela vão escolher se querem ser homem ou querem ser mulher. Então o registro de nascimento não vai ter mais isso. Para que na sua adolescência ou na sua juventude ele vai decidir se vai querer ser homem ou mulher. E o que vai determinar vai ser a escolha dele. Não é inclusão nossa, né? Deus já fez, porque assim Deus o criou, macho e fêmea os criou. E não dá para ser contra isso. Não dá para ser diferente disso. O Juninho estava lá quando eu levei o pastor Neto, um amigo meu, né, e ninguém sabia que ele era ex-homossexual. Na realidade ele era ex-travesti e homossexual. Mas converteu-se, transformou, realmente casou, tem filho, e aí eu levei ele para pregar na igreja. Ele foi no culto dos jovens, né? Foi o pit stop que a gente tinha. E ele foi falar e falou. No final, eu falei assim: olha, você só fale no final. Participe do culto, do debate todo, e só no final você fala isso. E no final ele falou. Mas percebeu que eu sou assim.
E aí, ele também era soropositivo. Ele tinha AIDS, porque ele acabou tendo AIDS na época que ele vivia, né, no mundo. Mas pastor, já estava sem muito seio, mas na época ele tinha os seios porque tomava hormônios. Não fez a operação transexual de mudança de sexo, mas vivia como mulher. E as pessoas falam: não, é impossível. É possível, sim. A pessoa conseguir perceber e reconhecer qual era o propósito de Deus ao criá-lo ou a criá-la lá no ventre da sua mãe, e falar assim: Senhor Deus, eu quero realizar o teu propósito para a minha vida. E o teu propósito era que eu fosse homem, não mulher. E aí ele passou a viver como homem. Nós trouxemos ele de novo umas 2 vezes na igreja para pregar, e uma pessoa que se dedicava e tinha sido já presa por pregar a homossexuais, né? Porque hoje é complicado, né? Tem um comentarista, o Arnaldo Jabor, uma vez brincando no seu comentário, ele falou assim: a coisa está tão que daqui a pouco eu vou ter vergonha de falar que sou heterossexual. Eu vou ter vergonha, talvez vou ser preso por falar que sou heterossexual. Ele falou assim: eu estou sofrendo bullying, eu estou sofrendo discriminação por ser heterossexual. É o mundo de hoje, não adianta. Irmãos, vai piorar. Vai piorar, porque esse mundo jaz no maligno. Vai piorar. Vai piorar. E nós estamos no meio deste mundo. Eu quero olhar para a palavra de Deus hoje com vocês e aprender com uma família, com um homem que teve uma família e que sofreu uma perda terrível. E eu quero aprender um pouco. Nós falamos dele, só dele. Nós não olhamos para ele como família. Eu quero olhar para ele como família. Eu quero olhar para Jó como família. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó fica antes de Salmos. Jó, Salmos, Provérbios. Capítulo 1. Quando o livro apresenta Jó. O escritor do livro provavelmente seja Moisés. Muitos comentaristas concordam com a ideia de que seja Moisés que escreveu o livro de Jó. Mas nós temos muitas dúvidas sobre a sua data de escrita, mas não temos dúvida de que ele é um livro já lido e seguido desde a época dos patriarcas não, desde a época dos reis e profetas, tanto maiores como antes, pré-exílio e pós-exílio, e na época de Jesus era um livro muito lido. A vida de Jó é um exemplo não somente por sua fidelidade para com Deus, mas também da sua maneira de viver família, da sua maneira de cultivar e entender de Deus o que é ser família. Eu quero chamar a atenção em 3 pontos hoje à noite: o aspecto de herança, o aspecto de sacerdotalismo na família, o aspecto da orfandade na família, esses 3 aspectos. E a família precisa entender esses 3 aspectos, e assim eles vão receber a bênção do Senhor e vão ser conforme a vontade do coração do Senhor. A herança para os filhos. Eu quero ler logo no capítulo 1, a partir dos primeiros versos do capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles.
pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Era uma prática constante de Jó. Como seria a introdução da história da sua vida? Talvez quando você morresse, alguém decidisse escrever uma pequena história da sua vida. E ele vai começar este livro, um livro chamado Ezequiel. Era um homem chamado Ezequiel, nascido em Mogi das Cruzes. E aí, qual que seria a narrativa do Wilson, do Éder, minha? Como que alguém poderia escrever, ou o que eles escreveriam de nós? O que ficaria registrado das nossas vidas? Como que poderia ser resumida a nossa vida? Essa introdução ao livro de Jó é um resumo da vida de Jó. Ele mostra exatamente onde ele nasceu e quem era ele, como ele vivia em família e na sociedade. Ele era um homem de grandes riquezas. O texto é bem claro. É o mais rico dos homens do Oriente. Bilionário. Dono de muitas terras. Muito dinheiro. E os seus filhos tinham com certeza direito a uma herança muito grande. Muito grande de Jó. Mas Jó não estava deixando e não desejava deixar só a herança em dinheiro, herança em terras, em bois, ovelhas. Não. Jó se dedicava a deixar uma herança muito mais valiosa. Ele não apenas deixaria uma herança, mas deixaria um legado para os seus filhos e netos. Muitos pais se esforçam a dar uma casa, um carro, dar dinheiro, deixar dinheiro para os seus filhos. E é justo esse esforço dos pais em fazer isso. Mas muitos fazem isso desprezando o legado para os seus filhos. Muitos fazem isso com base em corrupção, em roubo, em falcatrua. Só pensam no dinheiro e nos bens e esquecem de um legado histórico, uma história de honra e de reconhecimento social quanto à honra dele. Jó era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Já viu isso? Primeiro versículo de Jó, um resumo da vida dele. Que legado ele dava? Primeiro, o legado de ser honesto e íntegro, justo, temor a Deus, um desejo constante de desviar-se do mal, um evitar de fazer o mal. Não é porque a gente nunca vai errar, a gente vai errar. A gente um dia ou outro, a gente vai falar uma palavra que não deveria falar. Vamos fazer algo que não deveríamos fazer. Mas é o esforço de evitar de fazer. A Bíblia diz que ele era íntegro e justo e evitava. Tinha um esforço dele de não fazer o que é errado. Será que nós temos esse esforço de fazer o que não é errado? Será que a gente tem o esforço de evitar o mal, de desviar da aparência do mal e do mal? Ou a gente acaba se entregando ao mal, falando assim, todo mundo faz, eu também faço. E aí fala assim, errar é humano. Minha mãe falava isso, errar é humano, persistir no erro é do diabo, é diabólico. Errar é humano, mas persistir em fazer o erro, ou repetir este erro, é do diabo. Isso é da carne. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. De maneira alguma. Davi nunca errou, né? Vocês conhecem a história de Davi? Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus fez um monte de besteira. Mas sabe o que ele fazia? Ele se arrependia daquela besteira e procurava não repetir aquela besteira. Pisava na bola
e evitava